muito bom a gente estar aqui. E hoje a gente vai conversar sobre discipulado, sobre relacionamentos discipuladores e o papel do pai em tudo isso. Como que o pai precisa ser um discipulador na sua casa também. Você pode acessar nos QR Codes aqui a revista da IBB e também o esboço deste sermão. Eu ouvi a história de um pastor que foi fazer uma visita a uma família depois que umas crianças tinham visitado a sua igreja no domingo anterior. E quando ele chegou ali na casa, o pai abriu a porta e aquele homem olhou para aquele pastor e o pastor explicou que eu sou pastor da igreja, seus filhos estiveram lá nos visitando, eu gostaria de conversar com vocês sobre a possibilidade deles continuarem frequentando nossa igreja. E aquele pastor foi surpreendido com uma resposta muito seca, muito simples daquele homem, em que ele disse: olha, sobre esse assunto o senhor terá que conversar com a minha esposa. E então ele fala mais uma frase em que ele revela uma percepção muito profunda de quem ele era e como ele se percebia. Ele diz: eu sou o burro de carga dessa família. Eu tenho 2 empregos, eu garanto o teto sobre a cabeça da minha família, eu garanto a comida sobre a mesa. O restante, o resto, é a minha esposa que cuida. Essa imagem da paternidade reflete o impacto da sociedade industrial na estrutura interna da família. Reflete a percepção do valor do homem na família e na sociedade. Mas isso nem sempre foi assim. No passado, as famílias trabalhavam juntas. Os pais estavam o dia inteiro com os filhos. Na época medieval, os pais ensinavam os filhos o seu ofício, o seu trabalho. Eles passavam tempo juntos. Mas hoje em dia é completamente diferente. O lugar de trabalho está longe da família. Então, muitas vezes, o único vínculo que o pai tem com a sua família é o dinheiro, é o salário, aquilo que ele pode prover para a sua casa. Então, isso tem várias consequências dentro da família. O salário, para muitos, vira a única conexão. E também para nós, é muito fácil a gente só pensar no dinheiro que nós vamos conseguir. Na faculdade ou na universidade, nós estamos pensando em como que vamos pagar por aquilo. E também isso acaba sendo prioridade ao invés dos nossos relacionamentos, ao invés das nossas amizades, da nossa família e do nosso relacionamento com Deus. O texto que nós vamos estudar hoje está lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Fala sobre o papel paterno não ser limitado a prover apenas. Fala sobre o papel do pai, do homem, na família e na sociedade. Nesse Dia dos Pais, eu queria que nós refletíssemos sobre isso. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes então esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Essa parábola, essa história que Jesus nos conta, mostra muito a um princípio muito importante. A existência humana envolve mais do que provisão material. Provisão material é importante, o trabalho é digno, o trabalho honra o ser humano. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para que eles trabalhassem e cultivassem a terra. Prosperar financeiramente é bom aos olhos de Deus. Deus ama o trabalho, é um presente. Mas a parábola nos alerta de algo que Jesus falou em Mateus 4,4. Nem só de pão o homem viverá.
Nós precisamos de coisas materiais, nós precisamos disso. Mas além disso, o ser humano tem apetites que vão além do físico. Nós precisamos conhecer a verdade, experimentar o belo e participar da justiça, fazer atos de bondade. Existe mais do que a realidade material na vida dos seres humanos. Suprir as necessidades é importante, mas não é tudo. Tem muito mais na vida do que bens materiais, não é verdade? O que eu creio em relação à vida determinará o que eu dou ou não dou para meus filhos e netos. Leia silenciosamente essa frase aí na tela. O que eu dou ou não dou para meus filhos e netos é resultado do que eu creio em relação à vida. Você acredita nisso? Diga amém. Agora a gente pratica isso. Esse que é o desafio, não é verdade? A gente acredita, mas muitas vezes não é isso que nós praticamos. O que essa parábola trabalha e mexe conosco, e deve mexer com o seu coração, com o meu coração, é que é a tese principal dela, que a vida humana é muito mais do que abundância material. Você já descobriu isso? Você já descobriu? Porque talvez você ainda esteja naquela fase em que acha que eu existo para ganhar dinheiro e acumular bens, e é isso que vai fazer com que a vida seja boa e que eu seja feliz. O que essa parábola está nos alertando é que não é isso, é muito mais. Na sociedade moderna, muitas vezes, nós somos atraídos por uma situação em que eu preciso ter uma casa maior, um carro melhor ou maior, eu preciso ter umas férias melhor, eu preciso ter instantes e momentos instagramáveis. Porque daí todo mundo vai achar que a minha família é a família margarina. Perfeita. Vai achar que a minha família é a família perfeita, que nós sorrimos. Você já viu alguém publicar no Instagram a cena de uma discussão familiar? Você já viu alguém publicar no Instagram um videozinho de um casal batendo boca? É porque não deve acontecer na casa dos outros, né? É só na sua que acontece. É só na sua que acontece um bate-boca entre você e seus filhos, né? É só na sua casa que tem porta que bate. Porque tem adolescentes na casa. Mas isso não vai para o Instagram. Na realidade, nós temos uma tendência de colocar apenas aquilo que soa lindo, maravilhoso e perfeito e construímos algo que não é real. Você é provedor só do financeiro na sua família? Só do instagramável? Você está construindo, provendo momentos especiais na sua família, memórias que são impossíveis de apagar no coração dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo? Você está preocupado só em prover aquela roupa nova? Ou você programou aquela viagem de férias que não vai ter nem foto publicada no Instagram, mas que o resto da vida vai ser comentada quando a família estiver ao redor da mesa? Percebe o que eu estou dizendo? Essa parábola nos desafia a enxergar que, como provedor, você precisa prover mais do que dinheiro. Você precisa prover oportunidades. Deixa isso sedimentar aí na sua mente e no seu coração. Oportunidades para desenvolver relacionamentos significativos, oportunidades para criar memórias, oportunidades para trazer alguém mais perto de Deus, oportunidades para ajudar alguém a conhecer a Deus. Talvez você, filho, esteja olhando para os seus pais e dizendo: eles não são tão bons quanto o pai daquele meu amigo. E você fica criticando seus pais e você não valoriza. Quem sabe hoje, o Dia dos Pais, é hora de você honrar seus pais e dizer: eu reconheço que você tem criado algumas oportunidades para nós crescermos, para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Talvez você, mulher que está sozinha, criando seus filhos, depois de um divórcio doído, tenha se tornado uma provedora apenas.
está tão ocupada em pagar as contas que esqueceu que tem mais na vida do que fazer isso. Você precisa ajudar seus filhos, criar oportunidades para que eles tenham relacionamentos significativos. Esse alerta de Jesus está no versículo 15. Então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Uma vida verdadeiramente equilibrada só pode ser encontrada em Cristo e no que Ele fez por nós. Quem realmente provê, quem realmente dá o trabalho, as oportunidades, o sustento, é o Pai Celestial. Tanto que é a Ele que Jesus orava dizendo: Pai nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a Ele em que nós vamos, é a Ele que nós recorremos, e precisamos reconhecer essa dependência para podermos ter uma vida equilibrada em todas as áreas. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Sem Jesus não podemos ter essa vida plena, não podemos viver a vida que Deus tem para nós, precisamos dEle. E como discípulos somos desafiados a ir além do material. Você tem vivido isso? Precisamos focar no espiritual também, o moral, o pessoal, o intelectual. A vida humana abrange muitos aspectos. E você tem vivido isso como discípulo de Cristo? Somos discipuladores, desafiados a preparar nossos filhos para viver a vida em todas as dimensões, com equilíbrio. Você tem vivido como discipulador dos seus filhos na sua família? Você é um provedor discipulador na sua casa? Esse é o desafio. É muito fácil ser provedor, colocar comidas na mesa, um teto sobre a cabeça, pagar a escola dos filhos e não se dar a eles. A existência humana demanda mais do que isso. Demanda a construção de relacionamentos significativos. É o que você encontra nessa situação que Jesus estava vivendo. Uma situação prática de alguém que o procura, faz uma pergunta e ele conta a parábola para destacar isso também. Alguém da multidão disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Uma frase simples, mas que falava muito daquela pessoa. Por que irmãos discutem sobre a divisão de uma herança? Pergunta a pessoa do lado aí. Por que irmãos discutem, brigam por causa de divisão de herança? Pergunte a pessoa do lado o que ela acha. O que leva irmãos a fazerem isso? Você já viu isso, não viu? Você já viu irmãos brigarem, ficarem sem se falar? Todos nós já vimos isso acontecer. Eu às vezes digo que é melhor morrer pobre, em que a família tem que se reunir em volta do caixão e fazer uma vaquinha para pagar o enterro, porque isso une ainda mais a família naquele momento, do que morrer rico. E em cima do caixão a família está discutindo quem fica com a chácara, quem fica com a casa de praia, e estão brigando porque eles querem ficar com os bens e com a conta bancária, porque eles não sabem dividir. Foi o que aconteceu ali. Aquele jovem que vem fazer a pergunta para Jesus, ele não sabia lidar com aquela situação. Talvez você tenha visto isso acontecer dentro da empresa, pessoas que não conseguem ver alguém receber uma promoção e ela já cria uma grande confusão na empresa. Ela não consegue ver alguém receber mais do que ela. Já viu alguém assim? Talvez você veja na faculdade alguém que não consegue ver que alguém tirou uma nota maior do que ele. Mas como isso aconteceu? Não é possível. Será que isso não tem a ver com um pai que se preocupou tanto em prover necessidades materiais que não preparou o filho para a vida? Para as necessidades e responsabilidades maiores da vida. Não preparou aquele filho para se relacionar com seu irmão. Aquele filho que veio perguntar para Jesus, ele não podia ter ido conversar com o irmão? E aquele irmão não poderia ter sentado com ele para conversar sobre essa questão da herança? Isso não poderia ter sido uma situação resolvida em família, entre os dois, na hora da partilha? Alguns comentaristas chegam a sugerir que o rico da parábola era o pai do jovem.
Ele passou toda a vida investindo no progresso financeiro e não deu muita importância aos demais temas da vida. É interessante que na parábola, Deus não chama essa pessoa de gananciosa, Ele chama ela de insensata. Olha só o versículo 20. Contudo, Deus lhe disse insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Essa parábola descreve a crise do jovem que não foi preparado para a vida. Seu pai colocou um teto sobre a sua cabeça e mais nada. Faltou um discipulador para a vida, faltou um discipulador para os relacionamentos. Ser o homem da família é liderar a família nos relacionamentos com verdade e paz. Este jovem aparenta não ter sido treinado para compartilhar com justiça, para relacionar-se com seu irmão, nem para aceitar a vida como ela é. O problema não é um jovem ganancioso, e sim um pai que viu a paternidade apenas como forma de suprir as necessidades materiais, ao invés de vê-la como oportunidade para ensinar seus filhos a relacionar-se um com o outro. Relacionamentos significativos com Deus e com o próximo. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. É isso que dá sentido à nossa vida. Você teve um pai que foi um discipulador? Que fez mais do que só prover materialmente? Aleluia, agradeça a Deus, honre esse pai. E aperfeiçoe, melhore. Você não foi discipulado pelo seu pai? Aprenda com o Pai Celeste e com o exemplo dos outros. Você não teve um pai discipulador? Muito bem. Quais são as pessoas que você tem deixado discipular a sua vida? Quem está te influenciando? Quais são os exemplos que você enxerga ao seu redor de pessoas? Em que direção você está indo? O gato, no Alice no País das Maravilhas, diz: para onde você está indo, Alicia? E ela diz: não sei, eu quero saber onde dá este caminho. E o gato responde: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qual é o seu destino? Quais são os exemplos na sua vida que você está seguindo? Uma visão limitada do que é importante na vida nos leva a uma visão limitada da paternidade. Nós estamos sendo hoje desafiados a sermos discipuladores, um pai provedor e discipulador na família e na sociedade. Quando preparamos os nossos filhos para a vida, influenciamos positivamente toda a nossa sociedade. Plantamos e vemos isso colhendo na vida dos outros. É interessante porque Jesus termina a parábola com uma frase emblemática, né? Ele fala sobre essa situação do filho, da dificuldade daqueles irmãos conversarem e estarem preparados para lidar com a vida adulta e os desafios da vida adulta. Ele fala sobre aquele pai que não entendeu o papel dele como pai, e ele deixou uma fortuna para os filhos, mas ele não preparou os filhos para usar aquela fortuna. É interessante porque Jesus, no versículo 21, ele fecha essa história, essa conversa, dizendo: assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Eu fico pensando, se Jesus dissesse essa frase sobre a minha vida, você consegue pensar se Jesus olhasse para você, a maneira como você está vivendo, criando a sua família, seus filhos, sendo pai, e no final da sua vida Jesus dissesse: assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Talvez você queira ouvir uma outra frase de Jesus. E eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus, eu gostaria de, no final da minha vida, ouvir uma frase mais ou menos assim: assim acontece com quem ganha e reparte suas riquezas com sabedoria, tornando-se rico para com Deus. Você gostaria de ouvir isso do Senhor? Assim acontece com quem ganha e reparte suas riquezas
com sabedoria, tornando-se rico para com Deus. Isso tudo porque Jesus deixou muito claro, lá em Mateus 6, 21, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o quê? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o seu coração? Ou talvez, quem é o seu tesouro? Ou o que é o seu tesouro? Em 1856, Henry Thoreau falou uma frase, escreveu uma frase, e ela chega até nós. Mas ela é preciosa. Um homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais pode viver. Lê de novo em silêncio. Um homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais pode viver. A riqueza está em precisar menos das coisas para viver. E viver significativamente. Porque o tesouro está onde? Não nas coisas. O meu tesouro está no meu Deus. Amém? Como pais, nós somos responsáveis por ensinar os nossos filhos a razão de existir, de estarmos aqui nesse planeta Terra. Na cultura americana, a arma não é vista como é vista no nosso país, e nem a caça. Cultura americana, sair para caçar é muito comum, eles têm reservas, tem toda uma estratégia nacional que protege e favorece a caça, como um esporte. Então é muito comum, quando um filho entra na pré-adolescência, no aniversário ele ganhar uma arma, porque na próxima temporada de caça, ele irá caçar com o pai. E isso faz parte da cultura norte-americana. Eu li a história de um homem no estado de Kentucky, que o filho entrou na pré-adolescência e ele deu uma arma para o filho. As semanas se passaram, e depois de algumas semanas, um acidente terrível acontece, e aquele menino tira a própria vida com aquela arma. E o jornal registra o lamento daquele pai, que diz que tolo eu fui. Eu planejei separar tempo para ensiná-lo a usar a arma, mas eu estava tão ocupado que tolo eu fui. Eu planejava tirar tempo para ensiná-lo a usar a arma, mas eu estava tão ocupado. Com facilidade, eu e você julgamos esse homem pela sua irresponsabilidade, não é verdade? Mas com que facilidade nós damos a vida aos nossos filhos e não os ensinamos a usá-la. Não é verdade? E os dias, as semanas, os meses, os anos passam e nós não discipulamos nossos filhos para que eles saibam viver, eles saibam existir. Você tem sentido as pressões da vida e o desafio, a dificuldade para ser um pai discipulador e provedor? Nós trouxemos uma ilustração, uma tabela aqui atrás, que ajuda a aplicar bem o que nós estamos conversando aqui. Nos momentos diferentes durante o dia, o pai desempenha diferentes papéis. Na hora do almoço ou do jantar, nós temos uma discussão formal. O pai é mestre e ele está ali para estabelecer valores. Na hora do transporte, no carro, no ônibus ou a pé, o estilo de comunicação é um diálogo informal.
O papel do pai é de amigo, ele está ali para desfrutar do relacionamento. A meta é interpretar a vida. Ao deitar, o estilo de comunicação é uma conversa íntima, o pai é um conselheiro, ele está ali para edificar a intimidade. Na hora de acordar, são palavras de ânimo, os pais são treinadores, são aqueles que vão inculcar, enraizar propósito. E isso é muito importante na vida de uma pessoa, são momentos do dia a dia onde nós passamos e nós vamos aprendendo como que nós podemos nos relacionar com as pessoas. E também isso daqui é um desafio para nós filhos. Porque é muito fácil a gente ficar no fone de ouvido, no carro, no ônibus, e nem nos relacionamos com os nossos pais. A gente senta à mesa para poder jantar e a gente coloca o telefone em cima. Com a tela virada para cima ainda. Não, vou ser um pouquinho mais educado, vou colocar para baixo, né? Ao invés de colocar longe o telefone, para poder realmente estar ali presente e conversar com os pais, aprender com eles. E fica um desafio para a gente também. Quem tem pai aqui hoje, que privilégio, que presente. Como que nós vamos honrar os nossos pais? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de agradecer pelo que o seu pai fez por você. Todo mundo tem alguma qualidade, alguma coisa boa para agradecer. Mesmo que não tenha sido perfeito, nunca foi. Nunca é. Pedro, nós somos convidados a isso. Essas 4 maneiras de você se relacionar com seu filho, eu me lembrei de uma situação em que meu filho adolescente, nós fomos ao cinema. E foi um filme legal. E a gente foi comer no shopping. Eu já contei aqui na igreja isso. E a gente estava comendo, conversando sobre o filme. E eu me lembro que eu virei para o meu filho e disse: o que você aprendeu com esse filme? A resposta dele para mim foi emblemática e me fez repensar a minha postura quando eu saía com ele. Ele olhou para mim e disse: pai, a gente veio se divertir, não veio para aprender nada. E eu disse: aham. É muito importante nesse tempo livre a gente entender, o que ele queria é que eu fosse amigo só. Ele não queria que eu fosse mestre. Percebe? Eu acho que talvez um exercício para nós pais seria anotar isso aqui. Se você acessar o esboço, lá na página da igreja, você acessa no aplicativo, o esboço da mensagem, tem esse quadro. E talvez você conscientemente nos próximos dias tentasse trabalhar essas participações na vida dos filhos. Eu acho que isso ia fazer com que você conseguisse de uma maneira mais significativa conseguisse interagir com eles, e isso ia produzir mais frutos no relacionamento. É interessante porque nós pais temos um grande desafio, um grande privilégio. Nós filhos temos um grande privilégio e um grande desafio. Talvez você esteja sentado aí dizendo: mas meu pai já é morto. O meu já morreu. Mas no dia dos pais, você pode dar um presente para ele ainda. Sabe qual é o presente? Honrar a sua memória. Hoje, na hora do almoço, durante o dia, fale para alguém das virtudes do seu pai que faleceu. Ele tinha defeitos, todo mundo tem. Mas ninguém só tem defeitos. Então hoje, no Dia dos Pais, comente sobre algumas virtudes. O meu pai é falecido, mas eu me lembro, a ética de trabalho do meu pai era muito forte. E é impressionante como essa ética de trabalho dele me influencia até hoje. Como o seu pai influenciou você positivamente? Que características ele tinha? Honre. E se ele está vivo, aí ficou mais fácil. Diga, verbalize isso para ele. Telefone, pessoalmente. E prepare-se para ver lágrimas nos olhos, mesmo do pai mais durão da vida. Verbalize, expresse isso.
Você que é pai, eu queria de uma maneira muito específica fazer algumas perguntas para você hoje. Vamos abaixar nossas cabeças? Você às vezes prioriza mais o prover do que o discipular para a sua família? Se a resposta é sim, é hora de pedir perdão a Deus. Se a resposta é não, louve a Deus porque você já descobriu um princípio bíblico e tem conseguido aplicá-lo. Quem sabe hoje a decisão é: eu me arrependo de colocar o dinheiro em primeiro lugar. Eu me arrependo. E vou mudar, Deus. É essa a sua decisão? Quem sabe sua decisão hoje é: eu decido promover relacionamentos significativos na minha família. Eu decido ser provedor e discipulador para a minha família. Essa é a sua decisão? Quem sabe você está aqui e você nunca se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador. A palavra diz que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Hoje é dia de salvação. Onde você está, diga: Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro minha vida para que o Senhor transforme e me transforme num pai provedor e discipulador, numa mãe que discipula e abençoa os filhos, num filho que abençoa os pais.